O estrangeiro desenterrou um cofre perto do lago e rapidamente o pescou com um anzol. Ele tentou abri-lo com a régua no balde de escavação, mas infelizmente falhou. Ele teve que pescá-lo em um lugar espaçoso e colocá-lo no chão. Como todos sabemos, uma senha é necessária para abrir um cofre. O estrangeiro não tinha senha, então ele teve que usar uma máquina de corte para cortá-lo. A julgar pela aparência do cofre, ele não pode ser muito antigo. Deveria ser um cofre antigo. O estrangeiro cortou um círculo no cofre, então pediu ao seu companheiro para quebrá-lo com um martelo, e então duas pessoas cooperaram, uma usando um pé de cabra e a outra usando um martelo. Depois de apenas alguns golpes, a lateral foi quebrada, revelando o recheio dentro. Isso só abriu a pele externa, mas o interior ainda não estava aberto. Eu o levantei e o virei para continuar a quebrá-lo, mas a camada interna era feita de chapa de ferro grossa e não podia ser quebrada. Eu tive que usar um maçarico de soldagem de oxigênio para cortá-lo, cortar uma abertura e então quebrá-lo com um martelo. Depois de alguns golpes, 3 grandes buracos foram quebrados nele, e eu pude ver vagamente o conteúdo dentro. O que poderia estar lá dentro? Continuamos a olhar para baixo. O estrangeiro primeiro tirou uma pilha de CDs. Não sabíamos o que havia nos CDs. Ele casualmente tirou alguns, olhou para eles, não demonstrou interesse e os jogou de lado. No entanto, era impossível continuar tirando o conteúdo. A única maneira de fazer isso era abri-los completamente. Depois de algum esforço, eles finalmente abriram o cofre completamente. Agora tudo dentro era visível de relance. Os 2 estrangeiros iam ficar ricos. Havia muitas coisas boas lá dentro. Eles começaram a limpar uma por uma. Eles tiraram 2 tipos de notas primeiro, ambas eram notas de 100 yuans. Havia mais e maiores no saco plástico, todas com uma denominação de 200 yuans. Era muito dinheiro. Agora ele ficou rico, mas ainda havia 2 gavetas ao lado dele que não podiam ser abertas. O estrangeiro tentou 2 vezes e desistiu por enquanto e continuou a limpar as outras coisas. A sorte desse estrangeiro é boa demais, é muito melhor do que trabalhar. Quem iria trabalhar com uma coisa tão boa? Amigos, se vocês não têm nada para fazer, saiam com a escavadeira de estado sólido. Talvez vocês possam desenterrar um pote de barro ou uma jarra ou algo assim. Que cofre! Tem tudo dentro. O estrangeiro basicamente limpou tudo lá dentro, deixando apenas essas 2 gavetas. Ele usou um pé de cabra para abrir as gavetas, mas ainda não foi fácil puxá-las para fora, como se algo estivesse bloqueando. Ele ajustou a posição e aumentou sua força. Após testes repetidos, a porta finalmente foi aberta até a metade. Quando ele viu os itens lá dentro, ele ficou imediatamente chocado. Havia pilhas de notas e uma pistola lá dentro. O estrangeiro pegou a pistola e olhou para ela. A arma era dourada, sem ferrugem, mas o carregador estava faltando. Ele não sabia se era uma arma de verdade ou de brinquedo. Ele tentou outras peças, felizmente, não havia ferrugem. Então ele largou a arma e tirou as últimas dezenas de notas da gaveta. Em seguida, usei um pé de cabra para abrir a gaveta de cima, e ele quebrou a gaveta de cima com alguns golpes de alavanca. Dentro não havia apenas uma gaveta cheia de notas, mas também um tijolo de ouro. Oh meu Deus, seria difícil não ficar rico se eu acidentalmente desenterrasse tal tesouro. É uma pena que não tenhamos chance de ter uma oportunidade tão boa. Só podemos assistir e invejá-la. Obrigado por assistir, e até a próxima.